Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado. Deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Há muito tempo atrás, em um pequeno reino, vivia um rei que gostava de se vestir mais do que qualquer outra coisa. Ele poderia passar dias inteiros no camarim, se exibindo na frente do espelho com vestidos novos. Assim, para cada ocasião da vida, seja uma ida ao teatro ou apenas um café da manhã, o rei preparou os melhores tecidos e vestes. E então, um dia, 2 vigaristas chegaram ao reino. Nas ruas da capital, eles ouviram falar de um rei que adora se fantasiar. E então um plano astuto amadureceu nas mentes dos enganadores. Eles decidiram se passar por tecelões capazes de fazer um tecido maravilhoso, melhor do que nada poderia ser imaginado. E para que o rei definitivamente prestasse atenção neles, os golpistas espalharam o boato de que seu tecido tinha propriedades mágicas. É completamente invisível para aqueles que são impenetravelmente estúpidos. Quando o monarca ouviu sobre os incríveis tecelões que surgiram em seu reino, ele ficou muito feliz. Afinal, ele finalmente teve a oportunidade de entender qual dos conselheiros e súditos reais é estúpido. No dia seguinte, o rei convocou os tecelões, regou-os com ouro e ordenou que ele costurasse o melhor vestido com tecidos mágicos e fios de ouro. Então os enganadores pegaram todos os materiais valiosos, pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Eles se sentaram nas máquinas reais vazias e começaram a fingir que estavam costurando um vestido mágico para o rei. O boato sobre o tecido estranho se espalhou por todo o reino, e todos queriam ver. O próprio rei não foi exceção. Ele realmente queria dar uma olhada no vestido, mas tinha medo de ser estúpido e simplesmente não ver o tecido. E assim o monarca decidiu enviar a ele seu conselheiro mais sábio, o mais inteligente e honesto de todos. Quando o velho conselheiro veio para a oficina, ele viu como os enganadores estavam trabalhando atrás de máquinas vazias. Eles ergueram um vestido inexistente, endireitaram dobras invisíveis e exaltaram designs falsos. Então o conselheiro, com medo de parecer um idiota, fingiu ver o vestido também. Voltando ao reino, o velho não encontrou forças para admitir que não tinha visto nada. Portanto, ele relatou ao rei que o tecido era magnífico. Um ministro acompanhou o assessor das tecelãs. Ele olhou para as máquinas vazias da mesma maneira e teve medo de ser realmente estúpido e indigno de seu lugar. Então o ministro voltou ao rei e elogiou o tecido ainda mais do que o conselheiro. Por fim, o rei decidiu admirar a própria curiosidade, até que foi retirado da máquina. Ele veio para os tecelões com todo um séquito de cortesãos. Mas nem o monarca nem os conselheiros viram o vestido. Porém, cada um deles começou a admirar a roupa, imaginando que todo mundo estava realmente vendo o tecido. Satisfeito com o resultado, o rei concedeu a cruz do cavaleiro astuto e concedeu-lhes o título de tecelões da corte. E então chegou o dia em que você poderia colocar uma roupa nova. Os tecelões rebeldes se ofereceram para reunir o rei eles mesmos. Eles vestiram o governante com calças inexistentes, depois uma camisola e um cafetã invisível. E toda a nobreza que assistiu ao processo apenas disse o quão bonito era o traje e como foi para o rei. Por fim, o monarca saiu para a rua. Os súditos já haviam se reunido ao redor, esperando ver o magnífico traje do rei. No entanto, nenhum dos que vieram não admitiu que não viram nada. Quando de repente um menino apareceu no meio da multidão e exclamou que o rei estava nu. A multidão ouviu essas palavras e todos ao redor começaram a rir do governante. O monarca percebeu que havia sido enganado, mas continuou sua marcha, como convém a um rei. E sua comitiva ainda sustentava o manto,
que de fato não existia.